Olá, eu sou o pastor Gessé Santos, do Ministério Eleve Brasil. E é uma alegria você estar conosco aqui no nosso canal do YouTube. Inscreva no nosso canal, dê o seu like e seja abençoado por uma palavra de Deus que vem logo a seguir. Esta palavra foi gravada em nossos cultos e seja abençoado e edificado por ela, em nome de Jesus. A graça e a paz, igreja. Amém? Que alegria estar nesta manhã aqui reunido com a igreja. Irmãos que há dias nós não vemos, amados, se sintam abraçados, apertadamente, e que o amor de Deus se estenda sobre a tua vida todos os dias, amém? É com imenso prazer de estarmos aqui reunidos nesta manhã, de estarmos na casa do Pai reunidos. Tá uma atmosfera muito gostosa, uma atmosfera muito peculiar, muito única nesta manhã, a presença de Deus nesse lugar. E eu quero te convidar, amados, para dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo louvor, Pai. E quero convidar o pastor Eliseu, que sube até aqui ao altar. Pastor Eliseu é um amigão, né? Conheci ele semana passada. Um homem de Deus, um homem lá de cima, lá da fronteira, lá com Santa Catarina, né? Assim, um pai, um verdadeiro esposo, sabe, um homem de Deus. E por convite, o pastor Gessé convidou ele para estar junto com nós essa manhã, esse domingo de manhã. E Deus seja louvado pela vida dele, amém, amados? Eu creio, tenho convicção que ele tem uma palavra ardendo dentro do coração dele, do coração de Deus para os nossos corações nessa manhã. Então, permita que o Senhor entre dentro do teu coração nessa manhã, dentro da tua alma e do teu espírito, fazendo com que ele fale fortemente ao teu coração. Estou abraçado nele aqui, o homem está tremendo daqui do meu lado, amém? A presença de Deus e o temor diante de Deus, quando nós nos colocamos diante do altar de Deus, amém, amados? Vamos, estenda a tua mão aqui para ir para o altar, vamos orar pela vida dele e que Deus use ele nesta manhã, debaixo da sua potente mão e através da palavra dele, possa nos edificar e edificar a vida dele também. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do pastor Eliseu. Obrigado, Senhor, pela tua presença na vida dele. Obrigado, Senhor, por ele aceitar o convite de estar conosco nesta manhã, compartilhando de uma palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pela casa dele, eu te louvo, Senhor, pela vida dele, pela esposa e pelos seus filhos. E eu sei, Senhor, que tens algo para nós nesta manhã, através da vida dele. Pai, usa o teu vaso, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, toma a vida dele nesta manhã. Que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da vida dele, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Senhor. Amém e amém. Amém, pastor? Seja bem-vindo. Deixa Deus fluir através da tua vida nesta manhã. Aleluia. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Graça e paz a todos que estão aqui nesta manhã abençoada pela vida do pastor Gessé. Por você que está tendo essa oportunidade de estar na casa de Deus, né? A gente está ali em Porto Alegre quase 2 meses sem culto já, e a gente sente saudade, né? Está na casa do Pai. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia? Vamos ler enquanto nós estamos em pé. Livro do profeta Ageu. Glória a Deus. Você que tem sua Bíblia, o aplicativo.
Quero trazer uma rápida palavra para o teu coração neste lugar. Livro de Ageu, capítulo 1, e o verso, a partir do verso de número 5. Glória seja dado o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, preste bastante atenção. Profeta Ageu, capítulo 1, verso 5 ou 6, diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comei, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso de número 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Capítulo 2, e o verso de número 6. Melhor, a partir do verso de número 5. Capítulo 2, verso, a partir do 5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Eu estava pensando ontem em que trazer, para o povo de Deus nesta manhã. E esta semana foi uma semana abençoada, Terça-feira a gente recebeu o pastor Gessé, também o pastor Elton, isso, lá no nosso lar. Foi uma bênção de Deus. E também essa semana eu conversei com um amigo meu, ele era de Sapiranga, hoje ele está morando em Floripa, em Florianópolis. Ele tinha mandado um vídeo para mim no Messenger, sobre algumas revelações do Apocalipse, E eu estava no trânsito em Guaíba, estava fazendo a rota de Guaíba e voltando, acho que foi quinta-feira. Aí meu telefone tocou e eu atendi, e era ele. A gente não se falava há alguns anos já, e a gente, como é cristão, a primeira coisa que tu pergunta é: e aí, como é que está as bênçãos, como é que está a obra, como é que está a igreja? E esse moço, ele foi meu líder de jovens na cidade de Sapiranga, um homem de Deus muito ativo na obra, com conhecimento extraordinário da palavra de Deus. Tinha uma banda em Sapiranga, a Leão de Judá, e ele ajudava muito essa banda, foi diretor dessa banda e saiu por todo o estado, Santa Catarina, Argentina, Uruguai, e foi encarregado de congregação, foi pastor, meu pastor. E eu perguntei: como que tu estás?
E ele disse para mim: Eliseu, eu estou afastado, estou dando tempo para Deus, para a igreja. Continuo ligado com Deus, mas eu fraquejei e eu estou passando uma situação que eu estou afastado. E a gente conversou ali e deu uma sintonia muito legal, e a gente trocando uma ideia. Ele me contou que esta semana retrasada faleceu um amigo nosso ali em Sapiranga, um senhor já de idade, e ele falando que teve um sonho, e nesse sonho ele escutou o filho desse irmão que faleceu pedindo ajuda, e que estava com a arma para se suicidar. E disse que ferveu no coração dele. Ele procurou esse rapaz, não me encontrou. Ele ligou para um pastor lá de Sapiranga, e esse pastor de Sapiranga disse: olha, o irmão tal está entre a vida e a morte no hospital, me chamou esta semana, pediu perdão a Deus, pediu perdão a mim, se consertou com o Senhor e está preparado. E eu falando para ele hoje, quinta, como Deus, Ele cria ainda essa sintonia entre a gente, mesmo nós estando muitas das vezes esquecidos daquilo que Deus propositou para as nossas vidas. Deus ainda cria situações para falar diretamente conosco. E eu dizia para o Claito, esta semana, eu dizia: cara, a gente conversando, eu lembro do profeta Ageu, do período do profeta Ageu, que quando a nação de Israel, eles voltam da Babilônia, eles passaram aquele exílio, entre algumas décadas que eles ficaram exilados na Babilônia, eles contemplaram muitas nações sendo destruídas, muitas nações que acabaram durante o Império Babilônico, mas eles tiveram a oportunidade de voltar para casa, eles tiveram a oportunidade de voltar para a sua terra, eles tiveram a oportunidade de ter uma segunda chance. E quando a nação de Israel, eles voltam para Jerusalém, o principal desejo, quando eles estavam na Babilônia, era estabelecer templos de adoração ao Senhor, era estabelecer a sintonia que ligava eles com Deus. Era o principal objetivo. Era o principal objetivo de Esdras, que liderou essa missão. Era um dos principais objetivos de Neemias, que liderou esta missão. E Deus os usou durante a escravidão para estabelecer isso. E eles voltaram, tiveram esta oportunidade de voltar para a sua terra. E quando nós olhamos a história bíblica, a gente vê que eles chegaram com toda a força, com toda a alegria, com todo o vigor, e começaram a estabelecer o templo para trazer a presença de Deus no meio deles novamente. Esse era o objetivo, esse era a meta daquele povo. Mas no meio dessa situação, houve um desvio de visão, houve um desvio de propósito, houve um desvio daquilo que Deus havia estabelecido. E eles começaram a se preocupar com eles. Construíram grandes pilares para a construção do templo, mas não continuaram a obra. Eles se preocuparam com eles, com a sua situação. E quem lê a Bíblia Sagrada e estuda um pouco de Ageu, sabe que o profeta Ageu, ele estava numa situação muito complicada, porque era um homem que buscava a Deus,
e viu o povo que saiu, que Deus deu uma segunda oportunidade, deixar de lado o seu propósito. E a Bíblia diz que eles começaram a construir casas para eles, começaram a plantar, a preparar a terra, e foram esquecendo. E passou-se aproximadamente 15 anos. 15 anos. Eu olho para o meu filho, que hoje, essa semana vai fazer 9 anos, e eu converso com a minha esposa, com um outro bebê já está caminhando, e eu penso, nossa, como passa rápido. 15 anos passou rápido. E eles deixaram de lado o propósito, o chamado de Deus. Financeiramente estavam bem, estável. Materialmente estavam com casa, com terras. Mas estava acontecendo um fenômeno ali. E Deus é maravilhoso, que Deus trabalha dessa forma. Eles plantavam, colhiam, mas não tinham satisfação. Eles tinham casas lindas, mas não tinham felicidade. Eles se reuniam em família, mas não sentiam harmonia. E houve um princípio que todos estavam meio depressivos naquele tempo, porque tinham e na mesma hora sentiam no seu coração um vazio de não ter. Eu creio que você que passou um período sem cultos, você sentiu aquilo que eu senti no meu coração, aquela vontade de ir à casa de Deus, mas por causa da situação, da pandemia, aí você está em casa, você até lê a sua Bíblia, e a gente usa aquela que nós somos a igreja, que não precisamos de uma estrutura para ser igreja, e não precisamos mesmo, mas estar na casa de Deus é algo diferente para a gente, porque estar na casa de Deus é estar alinhado no propósito que Deus tem para as nossas vidas, é entender o propósito. E a nação de Israel, eles tinham isso, a oportunidade, mas eles foram tomados por algumas situações. E a primeira situação foi o desinteresse. Eles não se interessaram mais em construir o templo. E o desinteresse, irmãos, ele vai acabando com a gente pouco a pouco. Tanto que Ageu, quando ele se levanta para profetizar, ele diz: vocês estão semeando muito, mas vocês estão recolhendo pouco. Vocês não estão se fartando, vocês estão bebendo, mas não estão se saciando, vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo, e aquilo que vocês, o pouco que traz para casa, parece que vem um vento e leva tudo. Assim era a situação da nação de Israel, porque eles se desinteressaram, eles ficaram preocupados com a sua situação, com a sua vida, com o seu trabalho, com as suas carreiras, e o tempo foi passando, e o interesse pela casa de Deus, pela sintonia de Deus no meio deles, acabou causando um desinteresse, algo fútil que não precisava. E quando isso aconteceu, a insatisfação tomou conta dentro deles, porque eles tinham construído as colunas altíssimas, e como eles não estavam mais interessados com a casa do Senhor, com a presença do Senhor, eles ficaram insatisfeitos, porque eles olhavam aquelas colunas e pensavam com eles: a gente tem uma missão de construir o templo para que a presença de Deus esteja no nosso meio,
mas nós não temos o ouro, os diamantes, a prata que Salomão tinha quando construiu o templo. Então não adianta. Eles foram se sentindo incapazes de trazer a presença de Deus no meio deles novamente. Eles se sentiam que não tinham condições de fazer a réplica do templo de Salomão. E o tempo foi passando. Desencorajados, insatisfeitos, desinteressados, faltou-lhes coragem para concluir a missão deles, aquilo que Deus havia estabelecido. Por isso que eles estavam passando por uma crise existencial. Eles estavam passando por uma luta interna dentro do coração deles. Isso eu falava com esse meu amigo essa semana. Eu dizia, cara, vê que o tempo está passando. Olha, eu falei para ele, cara, eu me esperava em ti. Tu era meu pastor, tu era meu líder de jovens. Na época eu era solteiro. E, cara, tem que tomar uma posição. Você sabe que Deus ainda está falando contigo. Se tu está me ligando, é porque dentro de ti tem algo que está soprando, tem algo que está gritando pela presença do Senhor. E assim estava a nação de Israel. Mas sabe que eu louvo a Deus? Que Deus, Ele sempre tem profeta. Quem ainda acredita nos profetas? Aleluia. Foi nesse período que Ageu se levanta. Foi nesse período que Ageu é usado pelo Senhor. E sabe o que me chama a atenção da profecia de Ageu? Que Ageu diz, sabe por que vocês estão passando por essas crises? Sabe por que o pouco que vocês trazem para casa parece que sopra? Sabe por que vocês colocam o dinheiro no bolso e parece que é um saquetel furado? No final do mês não tem mais nada. Sabe por que vocês comem e não se saciam? Sabe por que vocês bebem e não conseguem sentir o gosto de saciar a sua sede? Você sabe por que você se aquece, mas no mesmo tempo sente frio? É por causa da minha casa, é por causa da minha presença, é por causa do propósito. E Deus, Ele tem uma forma de trabalhar com a gente. Quantos já tiveram uma experiência com Deus aqui? Deus trabalha nessa parte na tua vida. Quando Deus levanta Ageu para profetizar, Ageu levanta e diz, vocês tragam em memória o concerto que eu fiz com vocês quando vocês estavam no Egito. Trago em memória. Eu sou Deus, o Senhor dos exércitos, que fiz concerto quando vocês ainda eram escravos, quando vocês ainda comiam alho, cebola, legumes, isso era caviar para vocês. Eu sou aquele Deus que quando vocês estavam no Egito, vendo seus patrícios serem mortos, açoitados, escravizados, eu realizei um grande livramento e os livrei da mão de Faraó. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo de Israel? Eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Deus, Ele traz para nós em memória aquilo que Ele já fez pelas nossas vidas. Assim aconteceu com a nação de Israel. Deus diz aqui, segundo a palavra, Deus lembra do concerto. Eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, você está aqui porque Deus fez uma aliança contigo. Deus fez um concerto, Deus nos consertou. Nós estávamos todo mal, todo estragado, aí Deus vem, conserta e nos faz uma aliança. É esse Deus que está falando nesta manhã.
E Deus olha para a nação de Israel e diz: eu estou chegando, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Aí olha o que Deus está dizendo: minha prata, meu é o ouro. E aí Deus libera uma palavra que encoraja aquela nação. Deus olha para aquela nação que olhava e dizia: a gente se desinteressou porque nós não construiremos o templo que Salomão construiu, nós não teremos a glória que Israel tinha no passado antes da Babilônia, nós não conseguiremos concretizar a obra que os nossos antepassados fizeram, nós não conseguiremos. Aquele desencorajamento, aquela insatisfação, aquele desinteresse, Deus quebra tudo com uma palavra. Deus olha para a nação de Israel e diz: se vocês fizerem de todo o coração a glória da segunda casa, o que vocês fizerem a partir de agora, o propósito que vocês fizerem a partir de agora, será maior daquilo que você já viveu. O que vocês vão viver agora será maior daquilo que vocês já viveram. As experiências serão maiores, a promessa será maior, as bênçãos serão maiores. E essa semana eu conversava com o Clayton, eu dizia para ele: cara, sabe por que a gente está falando isso? Porque o que Deus tem para nós é maior de tudo aquilo que a gente já viveu. Ah, mas eu já orei e pessoas foram curadas, eu já orei e aidéticos foram curados, eu já ajudei pessoas a se libertar das drogas, eu já cuidei de congregação, eu já louvei, eu já preguei. Ei, o que Deus tem para você vai ser maior do que você já viveu. Se coloque em pé nesta hora. Eu disse essa semana uma frase, que é na crise que nós conhecemos as pessoas, é nas crises que nós revelamos quem nós somos, é na crise que nós demonstramos realmente aquilo que nós somos por dentro. E Deus estabelece tudo sobre a face da terra, e eu acredito que é nessa crise que o Senhor está conhecendo os verdadeiros adoradores. É nessa crise que o Senhor está conhecendo realmente as pessoas que querem uma mudança, uma transformação. Eu creio que é um período de pureza do Evangelho. Eu creio que é um período que Deus está purificando. Deus está mudando situações. E eu creio, queridos irmãos, que o que Deus tem para nós depois dessa crise será maior.